A gente reclama sobre as olheiras, né? Mas o que será que é a olheira? O que causa essa olheira? Para a gente entender tudo sobre o assunto, hoje a doutora Cíntia Guedes Mendonça, que é dermatologista, está com a gente. Seja bem-vinda. Obrigada. E quando a gente fala em olheira, as pessoas falam, não dormiu direito. Ou então é um sinal de cansaço. Não é assim na prática, né, doutora Cíntia? É verdade, Kátia. As olheiras estão relacionadas ao cansaço, à falta de sono para algumas pessoas, mas elas têm muitas outras causas e afeta uma grande parte da população. É uma queixa super frequente no consultório. As olheiras podem ser causadas pela falta de sono em algumas pessoas, pelo cansaço, mas podem ser genéticas, ou elas podem ser por acúmulo de pigmento ou por excesso de vasos. Algumas etnias têm uma característica de umas olheiras mais profundas, né? Por exemplo, os descendentes de espanhóis e de portugueses, que aqui no país é super comum, eles têm mais olheiras. A gente tem até um desenho, eu pedi para os meninos colocarem para a gente entender o que é a tal olheira. Que é olheira só na pálpebra, na parte embaixo da pálpebra inferior, mas tem gente que tem na pálpebra superior também, né? Tem. Mas o mais comum é ser região inferior, né? Eu trouxe duas figuras que mostram dois tipos diferentes de olheiras, que são as olheiras pigmentares, que são essas mais azuladas, mais arroxeadas, que são causadas pelos vasos. Como essa região da pálpebra é uma pele muito fina, é a pele mais fina do nosso corpo. Não tem gordura, né? Muita gordura também, como a gente tem no restante para proteger, né? Tem, mas é uma gordura pouca. Né? Então os vasos ficam muito aparentes e acabam dando essa cor mais arroxeada. E tem as olheiras mais pigmentadas, que são as mais amarronzadas, comuns nas pessoas de pele mais escura. Porque é muito mais fácil para eles pigmentarem e formar essas regiões mais escuras nas olheiras. Mas pode ter as duas coisas associadas. As duas? Pode. Juntas? Pode. É mais complexo ainda, né? Mais complexo ainda. Agora, quando a gente fala em tratamento, existe tratamento como evitar as olheiras ou não? Para evitar, a gente não tem muito o que fazer, mas para tratar, sim, a gente tem uma gama grande de tratamentos, né? Então, tudo depende da causa. Mas, por exemplo, se você sabe que você tem uma certa tendência, como você diz, de etnia portuguesa, espanhola, você bebe, quem ingere álcool. O álcool também não tem essa característica de dar Tem. Parece que um ar mais pesado, deixa mais arroxeado ainda? Deixa, porque o álcool, ele tem toda uma alteração de metabolismo e acaba retendo mais líquido. Então, se a gente retém mais líquido, essa região fica mais inchada. Então, dá esse aspecto mais evidente para as olheiras. Então, se a pessoa sabe que, se eu não durmo muito bem, ou se eu bebo a mais, se puder evitar, melhor. Agora, quanto a etnia, isso não adianta, né? Isso, hereditariedade, né? Acho que eu tenho muito o que fazer. Vamos passar para os nossos mitos e verdades, Olheiras não causam problemas para a saúde. Mito ou verdade, doutora Cíntia? É verdade, Kátia. Elas não causam nenhum tipo de problema para a saúde. É uma questão puramente estética, que incomoda muitas pessoas, né? Mas não pode trazer um problema sério, não é um sintoma de uma doença, como muita gente imagina, nada disso. Em algumas doenças pode ter as olheiras como principal sintoma, o primeiro, por exemplo, problemas de tireoide, ou de fígado, ou de rim. Então, se você procura um médico, tenta fazer os tratamentos mais convencionais para as olheiras, não dá muito certo, às vezes vale a pena fazer alguns exames laboratoriais e ver se não tem nada mais complexo acontecendo. Agora, desde criança teve olheira, aí não tem muito, né? Vamos ver mais uma. Coçar os olhos piora as olheiras. É verdade também. Por quê? Porque quando a gente fricciona a pele, a gente causa uma vasodilatação. Os vasos vão ficar mais gordinhos, com isso vai mais sangue. Essa região que já aparenta mais os vasos vai acabar ficando pior. É muito comum em quem tem rinite, criança muito alérgica, coça muito o olho, começa a ter olheira desde pequeno. Nossa, não sabia disso. Vamos ver mais uma? A luz do sol ajuda a clarear as olheiras. Pelo contrário, Kátia, exatamente o contrário. O sol, ele ajuda a pigmentar, ele dá mais pigmento, então mancha a região, então piora as olheiras. Então quem tem olheira e não passa protetor solar, se expõe ao sol, tentando camuflar essas olheiras, vai ter a situação piorada, Vai ficar pior. Vamos ver mais uma? A genética é uma das causas da olheira. Verdade. É uma das causas da olheira, como a gente já comentou aqui. Países árabes também, né? As pessoas que vêm de países árabes, né? Sim, podem ter mais olheira até não pela pigmentação, pelos vasos, mas porque essa região pode ser mais funda. O que dá uma impressão até por sombra, né? Isso, dá aquela impressão de olheira. Né? Vamos ver mais uma? As olheiras podem sumir depois de muitas horas de sono. Geralmente não.
Se você teve a olheira porque você ficou cansado e dormiu pouco, claro, se você dormir melhor vai ajudar. Mas se você tem a olheira desde sempre por outros motivos, o sono não vai te melhorar muito. Não vai melhorar nada, né? Vamos ver mais uma? Colocar rodelas de pepino geladas na região dos olhos cura a olheira. Não vai curar a olheira, mas vai melhorar espontaneamente. Porque o pepino, ele tem ação calmante. E se for geladinho, ele também vai causar uma vasoconstrição. Então, os vasos vão ficar menores, vai passar menos sangue nessa região. Então, temporariamente, vai melhorar. Paliativo, né? Paliativo. A não ser que a gente ande com 2 rodelas de pepino todo dia pela casa. Mesma coisa que colocar a colher ou fazer compressa com chá de camomila ou gelo. É uma coisa temporária. Vamos ver mais um? Lavar o rosto com água quente pode piorar os aspectos das olheiras. Pode piorar, é verdade. E piora por quê, doutora? Porque os vasos vão ficar mais dilatados, mais engurgitados, então piora. É o oposto que acontece com a colher gelada, como você disse, e o pepino, né? Exatamente. Mas piora também só naquele momento. Só naquele momento, depois volta ao normal. Bom, volto que tem muita pergunta, tem muita coisa pra gente falar. Lu, você tem pergunta? Tenho pergunta, Kátia. Eu fico aqui, posso entrar? Vem aqui, tem essa. Senta-se em casa. Prazer. Não, nós que trabalhamos com a imagem, a gente fica preocupada, né? Com olheira, essas coisas, a gente usa maquiagem. E a minha dúvida, na verdade, a olheira, ela vai se acumulando com o tempo? Então, vai assim, piorando, vai piorando com o tempo? Tem como você retroceder ou não? A tudo aquilo que você acumulou durante os anos, ela fica ali e não sai mais? Depende da causa. Se for uma causa de pigmento, por exemplo, você tem mais melanina nessa região... Não é meu caso. A partir do tempo... Você tem melanina neve. Zero. Não é o caso, mas se você tiver muita melanina e você tomar cada vez mais sol, vai ficar pior. Ou pela questão vascular, sim, pode ficar pior. Também pela idade. Com a idade, essa pele que é fina vai ficando ainda mais fina. Mas as pessoas com uma pele muito branca, como a Luciana Magalhães, não tendem a ficar também, porque não tem o disfarce natural da cor da pele, né? Com essa olheira que fica um pouco mais aparente? Pode ficar pelo próprio tom da pele, porque como essa pele é muito fina, a gente não consegue ter uma proteção para os nossos vasos. Então, eles aparecem muito fácil. Então, não tem como retroceder, é algo irreversível. Tem até gente, já viu, Lu, que parece que tem vasinhos aqui. Os mesmos vasinhos que a gente tem na perna, tem aqui na face? Pode ter mesmo. Eu sou muito branca, aparece mesmo essa coisa da vascularização. É normal mesmo. Mas tem tratamento pra ajudar. Tem tratamento. Laser, né? Laser, acredito que é o grande amigo, acho que dá. Porque hoje o laser, quando a gente fala laser, a gente fala de uma gama tão grande, né? De funções pro laser, né? A gente leigo generaliza, né? Mas a gente sabe que ele pode, desde um tratamento estético até um tratamento de saúde mesmo. Sim, é verdade. Bastante, né? Era só essa dúvida. Se você quiser, você nem perguntar. Obrigada, viu, doutora? Viu? Obrigada, Kátia, licença. Vamos ver agora as dúvidas que surgiram. E é legal aproveitar esse espaço para tirar as dúvidas mesmo, gente, para você conseguir saber o que você faz para melhorar a sua autoestima, principalmente, né, doutora Cíntia? Olha, a Bruna disse o seguinte: tem olheiras e minha mãe sempre me diz para fazer compressa com chá de camomila gelado, porém nunca acreditei muito. Esse procedimento realmente funciona? Então, Bruna, é a mesma coisa do pepino. Ele vai te resolver naquele momento. Na hora, né? Mas, se você já tem as olheiras, não vai te melhorar muito. Aí tem que buscar um tratamento. Aí conversa com o seu dermatologista para ver a causa dessa olheira, né? Sim. Vamos ver mais uma? Raquel, tem olheiras profundas e flácidas desde criança. Nem mesmo com maquiagem consigo fazer com que elas sumam. Qual é o melhor tratamento para o meu caso? Então, Raquel, se você já tem as olheiras muito profundas, talvez até pela sua constituição, hoje em dia a gente faz um tratamento à base de ácido hialurônico. A gente preenche essa região para poder dar mais volume e melhorar essa aparência de profundidade, assim, de região funda, né? Mas você preenche, então dá um volume maior, que ela diz que tem a flacidez, já corrige a flacidez também, né? Depende do caso. Às vezes a gente pode fazer, preencher para melhorar essa região profunda e para a flacidez a gente pode fazer, por exemplo, um laser ou um microagulhamento, por exemplo. Esse aqui é o microagulhamento, né? Isso, esse aqui é o derma roller, que a gente chama, ou microagulhamento, que são essas microagulhinhas. São muito fininhas. Muito fininhas. As pessoas têm medo, mas são muito fininhas.
E a gente passa nessa região de pálpebra para ter uma melhor estética interessante. Isso melhora porque, na verdade, o corpo entende como uma agressão, vai lá e coloca colágeno? Sim, exatamente. O corpo fala, bom, estão me estragando, deixa eu consertar jogando colágeno. A gente estimula a produção de colágeno. Então melhora bastante a flacidez. Mas tem que ser feito com regularidade também, né? O ideal é fazer uma vez a cada mês. Mas não precisa fazer todo mês para a vida toda. Faz algumas sessões, tendo melhor, a gente pode usar outras coisas, cremes em casa. Eu geralmente gosto de manipular muito. E eu manipulo nesse frasco que tem uma pontinha metálica. É Rolon. Aí eu falo pro paciente, ó, deixa na geladeira e na hora de passar você tira, passa como um bastãozinho. E como ele é geladinho, ele melhora a drenagem linfática. Que componentes ele tem que ter para ele conseguir ter essa melhora? Quer dizer, fez uma parte do tratamento, depois a manutenção se modificando, se alterando? Depende. A gente pode pôr, depende de pessoa para pessoa. A gente pode pôr clareadores, a gente pode pôr estimulantes de colágeno associado, ou só os estimuladores de colágeno, ou remédios para pigmentação, para vaso. Depende muito, então, a gente associa. Muito grande, né? Sim. E aqui o que é o preenchedor? Aqui é o ácido hialurônico injetável. Vem com uma agulha. E aí a gente injeta nessa região aqui do sulco. Mas ele com o tempo, o corpo vai absorvendo ou ele é definitivo? Não, ele absorve mais ou menos em 1 ano. O que também é bastante tempo, né? Sim. Pra você ter uma melhora, né? Sabe que tem gente que não consegue viver sem maquiagem, não sai de casa. Quem não tem lá uma olheira muito grande, às vezes não consegue entender, não se coloca no lugar do outro. Mas sim, é dá um aspecto meio de falta de cuidado com a saúde para muita gente, né? Isso incomoda muitas pessoas, Limita demais. Então, Raquel, conversa com o seu dermatologista para saber qual o seu caso e aí quais são os tratamentos. Alguns a gente já mostrou aqui. Vamos ver mais um? Gabriela, é verdade que massagear e dar pequenas batidinhas com os dedos na região diminui o inchaço das olheiras? É verdade. Verdade? Gabriela, é verdade. Porque se a gente dá essas batidinhas e faz essa massagem, a gente estimula a drenagem linfática. Então melhora, sim. Vamos ver mais uma? Daisy, conseguiu emprego por conta disso? Entrei numa rotina muito corrida e não consigo me alimentar direito. Nem sempre dá tempo de almoçar e acabo comendo besteiras. Percebi que estou com olheiras mais profundas do que eu tinha antes. A má alimentação pode influenciar no aparecimento de olheiras? Pode sim, Daisy. O que acontece? Todas essas comidas industrializadas, então salgadinhos, as bolachas, refrigerantes, eles têm muito sódio, muito sal. E o sal faz a gente reter líquido. Se a gente retém líquido, essa região vai ficar mais inchada. Além disso, você está numa rotina mais agitada, talvez você não está dormindo muito bem, você deve estar mais preocupada por causa das coisas do trabalho. Isso tudo influencia e acaba piorando as olheiras. Assim como piora a saúde de uma forma geral, né? Sem dúvida. Né? Então tem que trazer o equilíbrio de volta, né? Alimentação adequada, né? Importante. Vamos ver mais uma. Alexandra, é verdade que rodelas geladas de batata também amenizam as olheiras, assim como as de pepino? É a mesma coisa, Alexandra. Elas funcionam do mesmo jeito. Só um tratamento temporário. Agora, é bom lembrar, gente, que primeiro você tem que ter um diagnóstico correto de qual a causa da sua olheira, verdade. Né? Quer dizer, de uma forma geral, foi bem o que a doutora Cintia explicou perfeitamente. Agora, vá ao médico, siga direitinho a sua orientação. Nosso espaço aqui é de prestação de serviços, o que é ótimo para a gente aprender, mas nada supre a necessidade de a gente conversar com o médico, se houver necessidade de fazer um check-up, para saber direitinho se essa olheira é só estética ou se pode ser um sintoma de alguma doença que você, quanto antes a gente descobrir, melhor. Né? Verdade, claro. Vou passar os contatos da doutora Cíntia Guedes Mendonça, que é dermatologista. Tem o site, que é o www.clinicavitale.com.br, com 2 L's, tá? Acessa lá que você tem mais informações. Quer mandar sugestões pra gente? Fique à vontade, a doutora Cíntia retorna e a gente esclarece um pouco mais as suas dúvidas. Obrigada mais uma vez. Adorei a aula, viu? Obrigada mesmo. Foi uma aula, hein?